infância foi bastante conturbada e complicada. Eu sempre, não é segredo para ninguém, meu pai era alcoólatra e eu convivi minha infância toda com essa situação. Brigas diárias dentro de casa, entre pai e mãe. Para estudar também era muito difícil. Então, na educação física, na escola, eu me identificava muito bem, mas nunca gostei de esportes coletivos. Na minha infância, eu era muito introvertido, né? Eu tinha vergonha de tudo, não me comunicava com ninguém. Ia para as festas, me lembro muito bem quando eu era muito criança, ia nas festas com a minha mãe, festa de família, tinha os primos e os amigos, e eu não conseguia sair do lado da minha mãe. Ficava sentado a festa inteira, embora quisesse sair correndo e brincando, eu não conseguia por causa da minha timidez. Então, com meus 16 anos, dos 14 aos 16, teve aquele espichamento da minha altura, né? Com 16 anos eu estava com 1,93 de altura e fora o esporte da educação física, que era futebol, vôlei, eu não conhecia outros esportes. Insatisfeito com a minha condição física. Na adolescência me incomodava muito, na escola também. Hoje existe a colocação, a palavra bullying, né? Mas antes não, mas sempre ocorreu, sempre aconteceu isso entre as crianças, nas escolas, inclusive isso para aquela geração foi o que nos fortaleceu muito. Por exemplo, como eu era muito alto e magro, tinha 1,93 e 62 quilos de peso corporal, era o Girafa, o Palito, entre outros que eu nem me recordo mais. E isso me incomodava muito. Com 16 anos, vendo os filmes de Hércules, Hulk na época, com o nosso glorioso, depois que eu vim conhecer, até pessoalmente, o Lon Ferrino, era o incrível Hulk da época. Mas a maioria das crianças naquela época, adolescentes, não sabia ainda que existia atividade física, mais especificamente a musculação, para começar a desenvolver a musculatura e melhorar a estética. Hoje está muito desenvolvido, a mídia, a imprensa, todo mundo fala da atividade física e especificamente da musculação. Antes não. Só para vocês terem ideia, que vai ser num capítulo posterior, mais adiante, vou falar, quando eu comecei a treinar em Porto Alegre, existia apenas 5 academias em toda a cidade. Mas como eu estou falando só da minha infância, foi por isso que eu comecei a me exercitar e pesquisar essas academias. Perto da minha casa tinha uma e no centro outra. Eu fui conhecer as duas. Conheci o Clube Apollo, na Farrapos, e conheci a Academia Bodhidharma, a extinta Academia Bodhidharma, que hoje não existe mais. O Clube Apollo existe, mas está fechado. Só para alguns sócios têm a chave, vão lá, se exercitam, mas não está mais aberta ao público. Na época as duas estavam. Eu fui no Clube Apollo e fui na Academia Bodhidharma, a qual na época me identifiquei mais com a Bodhidharma. Quando eu entrei, que era um porão, vi o pessoal treinando e gostei muito daquele ambiente, daquele clima. E no outro dia voltei, me inscrevi e já fiquei me exercitando e fiz daí a minha vida. Me apaixonei pelo esporte, fiz do esporte a minha vida e da minha vida o esporte. Até hoje, que se passaram 40 anos, vivo do esporte, montei academia e tal, mas tudo pela aquela situação primária. O que me levou a procurar ajuda, que a maioria que procura musculação, procura ajuda. No meu caso, que eu não me sentia bem com a minha estética, era muito magro, mas hoje, como eu trabalho com isso, eu vejo que, principalmente problema mental, o pessoal vem muito estressado, procura na musculação ou uma válvula de escape, ou o pessoal está enfermo com algum tipo de doença, fora de peso. Então tem N situações que o pessoal procura a musculação. A minha situação foi que eu era muito magro,
procurei no esporte a minha salvação. E hoje eu digo que o esporte salva vidas. E realmente, a atividade física e o esporte salvaram a vida de muita gente e muita família. Inclusive na questão de saúde, o pessoal hoje, passando a pandemia, está vendo muito mais e muito melhor que através do esporte que ele vai continuar tendo uma condição orgânica melhor, uma imunidade melhor, uma condição física mais favorável para enfrentar o dia a dia. E psicologicamente também. Hoje eu vejo que o pessoal está muito enfraquecido mentalmente e procura, através do esporte, se fortificar e conseguir ter uma vida muito mais saudável. E eu vejo que através do esporte o pessoal consegue não só se fortalecer fisicamente, como também a mente, tendo uma vida muito melhor, uma vida muito mais saudável e uma qualidade de vida muito melhor. Eu acho que quando criança, a gente se espelha, procura se espelhar em alguém, né? Ou em algo. Nos próprios pais, quando os pais fazem boas ações, praticam esporte, a gente se espelha nos nossos pais. Principalmente o menino tem o pai como super-herói sempre, né? Eu, como eu falei, apesar de amar e admirar muito meu pai, não tinha ele como muito exemplo, porque tinha o álcool na nossa vida. Então eu fui para fora do meu eixo para ver, principalmente como tu falou, em super-heróis. Eu tenho até aqui, ó, o nosso mascote. Esse cara que... Esquece o rosto, que esse aqui está transformado. Agora, o primeiro Hulk que nós tivemos na década de 70, 80, foi o Lon Ferrigno, grande atleta competitivo, que a série do Incrível Hulk deu a ele extrema popularidade e não só eu, como muitos jovens e crianças da época admiravam e procurou o esporte em vista do Lon Ferrigno, no caso o Incrível Hulk. E não só ele, como Homem-Aranha, Super-Homem, eu acho que esses exemplos de super-herói, as crianças se espelham muito e tomam como exemplo para o resto da vida. Eu acho muito importante, em vez de se espelharem em algum segmento maléfico, se espelharem em algum super-herói. Eu acho muito importante. Boa, legal.